Olá, hoje nós vivemos a alegre notícia do terceiro domingo da Páscoa. Dentro dessas catequeses pascais que a Igreja nos oferece para, junto ao Senhor ressuscitado, aprender a viver a fé no Deus da vida. Hoje nós percebemos como corações amedrontados, assustados, desanimados e por isso frios são aquecidos pela palavra recontada e interpretada pelo ressuscitado e à luz do ressuscitado. É isso que nós assistimos de Pedro, que junto com os outros apóstolos, diante da multidão, proclama que aquele homem que vivera fazendo bem, pregando na Galileia, pregando na Judéia, que caminhou na direção de Jerusalém sem temer a morte, mas confiando em Deus, este homem não foi deixado pelo Pai entregue à morte, mas foi por ele ressuscitado. E é essa ressurreição que transformou aquele medroso e acovardado Pedro no destemido Pedro da ressurreição, que chama a cada um de nós a ser também como ele, dispostos a sinceramente enfrentar os nossos medos e a acolher Jesus que vem ao nosso encontro nos ensinando a viver. Nós acompanhamos a narrativa do caminho de Emaús, dois discípulos desanimados, porque tudo aquilo que eles tinham construído acerca do Rei, acerca do Messias, do enviado do Senhor, não encontraram lugar no Cristo de Nazaré. Aquele homem que eles acompanharam, em quem eles apostaram a vida, tinha caminhado na direção de Jerusalém, mas eles imaginavam que ali pudesse haver uma ruptura da história por parte de Deus para reinstaurar aquilo que eles esperavam, a dinastia davídica, o reinado de Israel, mas Jesus anunciou o reino de Deus e por isso, como ressuscitado, quis permanecer por um tempo específico, por 40 dias, para ensinar os discípulos o que realmente significava o reino. É no caminho para Emaús, o caminho para o passado, voltando as costas para o lugar onde havia acontecido a crucificação e também a ressurreição, sobretudo a ressurreição. Eles caminham para o lugar de costume, para aquilo que eles não estavam dispostos a abandonar. E é nessa estrada, é nesse caminho que eles, desanimados e deprimidos, com o coração frio, eles têm do lado um forasteiro que os acompanha e que pergunta sobre a sua vida e diz a eles o motivo verdadeiro da salvação de Deus, que não é demonstrar o poder, o prestígio, a riqueza, não é ostentar nada disso, mas é revelar-se humilde e pobre e a partir da dor, a partir do sofrimento, poder fazer com que as pessoas caminhem de novo, de forma destemida, a restaurar a própria vida. Meus irmãos e minhas irmãs, em Emaús nós aprendemos que é preciso perceber o Senhor que caminha conosco. Aqueles discípulos caminhavam desanimados e por isso não viam o Senhor, porque estavam cegos e surdos para aquilo que vinha de Deus, cegos e surdos por aquilo que eles acreditavam, aprisionados, paralisados pelas suas próprias ideologias, pelas ideologias que eles introjetaram, pelas suas próprias convicções. Mas ao lado deles caminha o estranho, o forasteiro, que é o Senhor. E ele vai ajudando-os a interpretar a Escritura acerca do enviado, acerca do Messias de Deus. E eles vão sentindo aos poucos, ouvindo o ressuscitado, sem saber que o era, falar da boa notícia de Deus,
da salvação, eles vão sentindo o coração aquecer. No entanto, aquele que os acompanha quer seguir adiante, não quer ficar naquela aldeia, quer olhar para frente, seguir adiante, não quer se prender no passado. No entanto, eles pedem: fica conosco, é tarde, o dia já declina, e ele aceita o convite e de convidado torna-se anfitrião e reparte o pão. Naquele momento, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem o ressuscitado. É no partir do pão que é possível reconhecer o ressuscitado. É a Eucaristia que é reveladora do ressuscitado na comunidade, no primeiro dia da semana, no domingo, quando a comunidade se reúne para celebrar a Eucaristia. Aí nós podemos ter o coração aquecido. Aí nós podemos sentir o Senhor que vem esquentar, aquecer a nossa vida e fazer com que nós assumamos a nossa própria história, sem fugir, sem vivermos como cegos e surdos às coisas de Deus, porque queremos ver e ouvir apenas aquilo que cremos e acreditamos, a nos deixar envolver pelo ressuscitado, que quer estar conosco. Quando ele partiu o pão, eles reconheceram que era o Senhor, que estava ali vivo diante deles. Mas naquela hora, ele desapareceu das suas vistas, isto é, tornou-se invisível, porque o Senhor ressuscitado é invisível aos nossos sentidos, porque é sentido, visto e ouvido na palavra e na Eucaristia que a comunidade celebra reunida. Quando nós também, em comunidade, partimos o pão e distribuímos, abençoando este pão e distribuindo aos irmãos, nós, ao mesmo tempo, nos configuramos ao Senhor e vivemos o chamado de também nós assumirmos a nossa vida como Jesus, como uma doação, sendo capazes de nos doar uns aos outros para que a vida aconteça em nosso meio e para que a Eucaristia seja efetivamente a vida do ressuscitado em nossa vida.